Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Hoje nós continuamos e vamos encerrar a nossa meditação sobre o quinto artigo da nossa profissão de fé, que afirma que Jesus Cristo, ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Nós fizemos, num primeiro encontro, a meditação sobre a descida de Jesus aos infernos, ou à mansão dos mortos. E já há 2 encontros, nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E nesses 2 encontros nós meditamos sobre a ressurreição como um evento histórico e transcendente. Falamos do sepulcro vazio como um sinal da ressurreição de Jesus, que desafia a fé daqueles que contemplam esse mistério. Falamos das aparições de Jesus ressuscitado como uma experiência que os discípulos fizeram do Senhor e que se tornou fundante para a nossa profissão de fé, porque nós cremos no testemunho dos apóstolos. Depois falamos da humanidade ressuscitada de Jesus como algo diferente daquilo que foi a reanimação daqueles que tinham morrido, que Jesus mesmo tinha realizado na sua missão, como quando ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ou Lázaro. E falamos da ressurreição como um evento transcendente. Hoje nós vamos meditar sobre a ressurreição de Jesus como obra da Santíssima Trindade e o sentido e o alcance salvífico da ressurreição. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. E nesta ressurreição estão implicadas as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nela, as 3 pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam a sua originalidade própria. A ressurreição aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito a sua humanidade com o seu corpo na Trindade. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito da Santidade, como nos afirma o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. Aliás, São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Mas o Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. E isso é dito no sentido ativo da palavra. Não é só ser ressuscitado, ou seja, não é só o Pai que vai ressuscitá-lo, mas ele mesmo, Filho de Deus, vai ressuscitar. Em outro lugar, ou em outra ocasião, Jesus afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho o poder de dá-la e poder para retomá-la, como nós podemos conferir no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 17 e 18. E ainda podemos nos recordar da afirmação de São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Nós cremos que Jesus morreu, em seguida ressuscitou. Sempre aqui um apontamento pelo uso ativo do verbo ressuscitar para o poder de Cristo agindo na sua própria ressurreição. Os padres da Igreja
contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Como nós meditamos no dia em que nós contemplamos o mistério da descida de Jesus à mansão dos mortos, a divindade de Jesus ficou unida não apenas à sua alma quando Jesus morreu, mas também ao seu corpo que desceu à sepultura. Pela unidade da natureza divina, que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano, separação de corpo e alma. E a ressurreição vai se produzir pela união das duas partes separadas, como nos afirma São Gregório de Nissa. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também a vossa fé, nos afirma São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido da sua autoridade divina. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela confirma tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele ensinou. Se Jesus foi capaz de ressuscitar dos mortos, então há uma autoridade divina de Jesus para ensinar, para revelar a verdade. A ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante a sua vida terrestre. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Ele tinha dito, em João 8, versículo 28, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente o eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. E aqui, quando nós enfatizamos a expressão eu sou, nós estamos nos recordando da revelação do nome de Deus, que nós já meditamos alguns encontros atrás, ou seja, quando Jesus se identifica com o próprio Deus. São Paulo pôde declarar aos judeus: a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós. Ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nós podemos conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 a 33. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É o seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. Há um duplo aspecto no mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é primeiramente a justificação que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova, como nos afirma São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Essa vida nova consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens se tornam irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. Ide anunciar a meus irmãos, diz Jesus em Mateus 28, versículo 10. Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça, visto que essa filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho único, que se revela plenamente na sua ressurreição. E, finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado
é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículos 20 e 22, ele afirma: Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Na expectativa dessa realização, Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis. Nele, os cristãos experimentam as forças do mundo que há de vir. E sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Novamente seguindo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 15. E assim nós encerramos a nossa meditação sobre a ressurreição do Senhor, sobre o 5º artigo da nossa profissão de fé. Nós continuaremos na nossa semana meditando sobre o 6º artigo, que afirma que Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.